O chefe da McLaren acaba de fazer uma declaração que pode mudar completamente os rumos do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Andrea Stella finalmente quebrou o silêncio sobre uma das perguntas mais incômodas desta temporada. Quando a McLaren vai escolher entre Oscar Piastri e Lando Norris para brigar pelo título? A resposta dele é tão surpreendente quanto controversa, e pode estar custando pontos preciosos para a equipe inglesa numa reta final que promete ser uma das mais emocionantes dos últimos anos. Vamos entender o cenário atual que está deixando todo mundo de cabelo em pé. Piastri ainda lidera o campeonato de pilotos, mas Max Verstappen acabou de descontar 64 pontos do australiano nas últimas corridas. O tetracampeão mundial está pegando fogo, mostrando toda a sua experiência e classe justamente quando mais importa. É aquela situação clássica do Verstappen. Quanto maior a pressão, melhor ele fica. Enquanto isso, a diferença entre Piastri e Norris diminuiu para apenas 14 pontos após o Grande Prêmio dos Estados Unidos. É uma situação delicada que está dividindo opiniões dentro e fora da McLaren e criando uma tensão que você consegue sentir no ar. Mas aqui vem o mais impressionante desta história toda. Mesmo com Verstappen respirando no pescoço dos dois pilotos da McLaren, mesmo com apenas 5 corridas e 2 corridas sprint restantes no campeonato, Andrea Stella mantém uma posição que muitos consideram arriscada demais para o momento. O italiano afirmou categoricamente que a equipe só vai priorizar um piloto quando a situação do outro estiver matematicamente impossível. Traduzindo em português claro, eles vão continuar deixando Piastri e Norris brigarem entre si até o último momento possível, custe o que custar. Essa decisão está causando um verdadeiro rebuliço nos bastidores do paddock. Fontes próximas às equipes rivais não conseguem entender como a McLaren está desperdiçando uma vantagem que parecia consolidada há algumas corridas. O próprio Verstappen já demonstrou publicamente que está aproveitando cada erro e cada ponto perdido pelos rivais ingleses. É como se a McLaren estivesse jogando xadrez enquanto Verstappen joga guerra, e todo mundo sabe quem costuma sair vitorioso nessas situações. Para entender a profundidade desta polêmica, precisamos olhar para trás e ver como chegamos até aqui. No começo da temporada, a McLaren parecia ter encontrado a fórmula perfeita. 2 pilotos talentosos correndo em igualdade de condições, sem pressão de hierarquia, apenas buscando o melhor resultado possível para a equipe. Funcionou perfeitamente quando eles estavam brigando por pódios e vitórias eventuais. Mas agora, com a possibilidade real de conquistar o título mundial, essa filosofia está sendo colocada à prova da forma mais cruel possível. Stella justifica essa decisão lembrando de precedentes históricos, que dão calafrios em qualquer estrategista de Fórmula 1. Ele citou as temporadas de 2007 e 2010, quando o piloto que chegou em terceiro lugar na última corrida acabou levando o título mundial. São exemplos que mostram como este esporte pode ser imprevisível, mas que também revelam um risco gigantesco que a McLaren está assumindo. A pergunta é: será que vale a pena apostar na imprevisibilidade quando você tem uma vantagem real nas mãos? A situação fica ainda mais complicada quando analisamos os detalhes dos últimos confrontos internos da McLaren. O incidente em Singapura, onde Norris fez contato com Piastri na primeira volta, não foi apenas um acidente de corrida. Foi um reflexo direto da pressão psicológica que essa disputa interna está criando. A própria equipe prometeu repercussões após aquele episódio, mas até agora nada de concreto aconteceu. É como se estivessem fingindo que o problema não existe, esperando que ele se resolva sozinho. Agora, imagine a frustração dentro da McLaren. Mecânicos, engenheiros e toda a equipe técnica trabalham 16 horas por dia para entregar um carro competitivo e veem pontos preciosos sendo perdidos em disputas internas que poderiam ser evitadas
com uma decisão estratégica clara. É um dilema que vai muito além dos números no campeonato. É uma questão de liderança e tomada de decisão sob pressão extrema. A estratégia da McLaren faz sentido do ponto de vista técnico e político interno, mas levanta questões sérias sobre gestão de pressão e maximização de resultados. Enquanto Verstappen corre livre de qualquer interferência interna na Red Bull, com Yuki Tsunoda claramente numa função de apoio, os pilotos da McLaren continuam gastando energia e pontos preciosos disputando entre si. É uma diferença de abordagem que pode definir quem vai levar este campeonato para casa. O que mais chama a atenção na declaração de Stella é a confiança quase inabalável de que a McLaren ainda pode aumentar a vantagem sobre Verstappen. Segundo o chefe da equipe, as próximas pistas favorecem o carro inglês, e tanto Piastri quanto Norris reconhecem que poderiam ter feito um trabalho melhor nas corridas anteriores. É uma análise otimista, mas que ignora um fator crucial. Max Verstappen também tem margem para melhorar, e quando ele melhora, costuma ser devastador para qualquer rival. Vamos aos números frios que mostram a realidade desta situação. Com 5 corridas e 2 corridas sprint restantes, ainda existem 174 pontos em disputa, suficiente para Verstappen não apenas alcançar, mas superar qualquer um dos pilotos da McLaren. Se considerarmos que ele está apenas 64 pontos atrás de Piastri, a matemática mostra que cada erro da McLaren é uma oportunidade de ouro para o holandês. E conhecendo o histórico de Verstappen em retas finais de campeonato, apostar contra ele neste momento pode ser um erro fatal. Existe também um aspecto psicológico que não pode ser ignorado. Verstappen sabe que está entrando na mente dos rivais. Cada ponto que ele desconta, cada vitória que ele conquista nesta reta final, aumenta a pressão sobre Piastri e Norris. É um jogo mental que o tetracampeão domina como poucos na história da Fórmula 1. Enquanto isso, os pilotos da McLaren precisam lidar não apenas com a pressão externa, mas também com a tensão interna de uma disputa que deveria ser contra Verstappen, mas que está acontecendo entre eles mesmos. A matemática é cruel na Fórmula 1, e cada ponto perdido pode fazer a diferença entre o título e o vice-campeonato. A pergunta que não quer calar é: será que a McLaren está sendo corajosa demais com uma estratégia que pode custar o primeiro título mundial da equipe desde Lewis Hamilton em 2008? 17 anos de jejum é tempo demais para arriscar tudo numa jogada filosófica sobre fair play. Esta situação coloca a McLaren numa encruzilhada fascinante entre valores esportivos e pragmatismo competitivo. Por um lado, manter a igualdade entre os pilotos preserva a harmonia interna e demonstra fair play. Por outro, pode estar entregando de bandeja uma oportunidade histórica para Verstappen mostrar mais uma vez por que é considerado um dos maiores pilotos de todos os tempos. A história da Fórmula 1 está repleta de equipes que perderam títulos por não tomar decisões difíceis na hora certa. A McLaren vai entrar para essa lista ou Stella tem razão ao apostar que ainda há tempo para crescer? O que você acha dessa estratégia? A McLaren está sendo justa demais para o próprio bem? Ou Andrea Stella está jogando um xadrez que só ele enxerga? Deixe sua opinião nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum lance desta reta final eletrizante do Campeonato Mundial.